Sem qualquer justificativa técnica e com base em mentiras, Bolsonaro quer dar mais um golpe demolidor ao Estado brasileiro. A privatização da estatal Correios e Telégrafos. Trata-se de empresa sólida, eficiente, com capilaridade em todos os mais de 5.000 municípios brasileiros, onde presta serviços socialmente relevantes, no pagamento aos aposentados, na distribuição dos livros didáticos e na entrega de medicamentos e documentos oficiais. Privatizar é desnacionalizar, pois não há empresa brasileira de envergadura e habilidade para assumir essas funções. É, portanto, uma questão de soberania nacional. Os sindicatos dos trabalhadores nos Correios se mobilizam para formar uma barreira que pare essa privatização. Querem superar os limites do corporativismo para regimentar apoio em toda a sociedade para esta causa relevante. Bolsonaro perde popularidade, faz ameaças de golpe, mas continua impondo a sua agenda desastrosa neoliberal. Só o povo nas ruas para essa destruição. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação cumprimentá-los para tratar novamente de um tema crucial para entender o Brasil. O Brasil que passa por um transe, por um processo de ameaça da sua soberania, por um processo de demolição do seu Estado Nacional. E hoje o foco do nosso programa é exatamente a privatização de mais uma estatal pelo governo Bolsonaro, a empresa de Correios e Telégrafos, uma empresa com ampla capilaridade, uma estrutura muito forte, que cumpre uma função social muito importante para a distribuição de livros didáticos, também cumprindo a função de banco social, com presença em todos os milhares de municípios brasileiros, que está sendo colocada na linha de privatização sem nenhuma necessidade, porque é eficiente, é rentável, tem um corpo técnico muito competente. E para nos falar sobre isso, nós temos exatamente aqui alguém que trabalha exatamente neste grande conglomerado estatal, que é o nosso diretor de comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correio e Telégrafo, que é o Emerson Marinho, a quem dou nossas boas-vindas, agradecendo muito por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, Carlos. Quero agradecer aqui, em nome da Federação Nacional dos Trabalhadoras e Trabalhadores de Correios, essa oportunidade da gente estar aqui trazendo esclarecimento de um debate tão importante para a população brasileira, que é a permanência dos Correios como uma empresa pública indutora de desenvolvimento social e econômico. Muito obrigado ao programa Latitude Brasil e a todos que nos acompanham. Espero que possamos fazer um bom debate acerca desse tema importantíssimo. Certamente, Emerson, e é importante que toda a América Latina, toda a audiência internacional da Telesur possa compreender esse processo que está acontecendo no Brasil, que as forças progressistas estão lutando para detê-lo, para impedir que continue essa destruição daquilo que foi montado lá atrás. Há alguma razão lógica, razoável, para privatizar a empresa de Correio e Telégrafo no Brasil? Carlos, claro que não há nenhuma razão lógica, né? A única motivação que se tem nesse momento é a motivação política da sanha privatista, entreguista, desse governo que vem expropriando a riqueza do Brasil e transferindo para o capital privado internacional para atender o mercado financeiro. A única razão que a gente pode encontrar nesse momento. Porque os Correios, como você bem disse no início, é uma empresa eficiente, rentável aos cofres do Tesouro Nacional, uma empresa que dá lucro. Ao longo de 20 anos, distribuiu para o Tesouro Nacional 12 bilhões de reais em lucro líquido, fora todo o papel social que ela faz, não só de integração social,
garantir comunicações nas áreas mais remotas, mas também emissão de documento, a pagamento de pensões, como banco, né, social, como você colocou, e todo um arcabouço que é dever de uma empresa pública, porque eu costumo sempre dizer, empresa pública é feita para atender o povo, não é para dar lucro, mas que bom que os Correios brasileiros operam com lucro e eficiência, atendendo toda a população brasileira do nosso país. Só para que a população da América Latina, a audiência mundial da Telesur possa entender a envergadura dos Correios, né? Basta dizer que o Brasil tem 5.800 e poucos municípios, e lá chega o Correio, cada braço do Correio, lá está distribuindo, por exemplo, livro didático, remédio, documentos, cumprindo uma função indispensável, insubstituível. Podia explicar essa função social do Correio? Sim, com certeza. Nós, por consequência da capilaridade que nós temos de estar presente nos 5.570 municípios desse país, nós temos um papel social muito importante, inclusive na área educacional, como você colocou aqui. O ano letivo brasileiro ele só se inicia depois que é entregue pelos Correios a distribuição do livro didático. Eu tenho 46 anos. Na minha época, eu ficava esperando, estudei em colégio público, na escola pública, eu ficava esperando, e às vezes o livro didático chegava ao final do ano letivo escolar, que as empresas privadas que tinham um contrato com o governo entregavam esse livro já ao fim do ano letivo. Nós, trabalhadores de Correio, fazemos uma operação chamada Operação Enem, perdão, Enem não, FNDE, Enem é outra área da educação que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas do FNDE, que a gente começa a distribuição dos livros didáticos em outubro, e quando na primeira quinzena de janeiro, todas as escolas públicas do país, sendo municipal ou estadual, já está de posse desse livro para iniciar o ano letivo com a população, com os alunos que frequentam essas escolas. E na área da educação também, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, que, inclusive, né, é um passaporte para ingressar, através da nota, nas universidades. Os Correios conseguem fazer essa operação em 2 horas, da entrega da prova em todo o país, em todos os municípios, inclusive nas áreas mais remotas, nos municípios ribeirinhos, que a demanda para chegar lá tem que ser de barco ou de voadora, que eles chamam lá, pequenas embarcações, que os carteiros de todo o país realizam essa operação. E no recolhimento também, nós gastamos 2 horas numa operação em um país, vale ressaltar, de dimensões territoriais continentais. Você fazer uma operação logística de entrega e recolhimento em 2 horas de prova, só uma empresa com a envergadura dos Correios e a capacidade de comprometimento dos seus funcionários consegue realizar. Essa empresa estatal e a sua função é algo que está diretamente ligado à soberania do Brasil e dos brasileiros. Como é que você explicaria esse papel indispensável de uma ferramenta da nacional cumprida pelos Correios e Telégrafos? É importante a gente falar um pouco de soberania no momento que muita gente esqueceu o verdadeiro significado dessa palavra. Alguns apoiadores desse governo que aí está entregando todas as riquezas do nosso país falam em patriotismo, falam em defender a soberania, mas fazem totalmente ao contrário quando apoiam uma venda de uma empresa estratégica, não só na questão social, mas também para a soberania do nosso país. Por quê? Porque o Correio ele tem uma garantia constitucional no artigo 21, no inciso 10, de qual é o papel do Correio. Além de prestar esse serviço social, é garantir a integração nacional e o sigilo nas correspondências de documentos de poder do Estado. Isso, sim, por que isso? Porque nós sabemos que em uma guerra você tem várias maneiras de interceptar, né, mensagens, mas só uma empresa sob o poder do Estado teria a garantia de transportar documentos estratégicos de ponta a ponta do nosso país para garantir o sigilo
e tudo o que se envolve dentro de uma questão de uma possível guerra, que a gente sabe que a disputa fica muito mais na ordem da comunicação, porque quem tem um avanço dentro da comunicação sai na frente. Então, assim, só para você ter ideia, Estados Unidos, um país bélico e o maior país que defende o liberalismo no mundo, tem sob o poder do Estado os Correios, não abre mão. E ainda assim, os Correios de lá sendo deficitário, porque opera em déficit, sendo aportado todo ano pelo governo norte-americano cerca de 2 bilhões para continuar fazendo que os Correios funcionem. Mas como eles sabem que isso é estratégico e não abrem mão, empresas de matriz energética e Correios ficam sob o poder do Estado, porque é a garantia de soberania nacional, estratégia dentro de um regime patriótico de defesa do seu país. É uma empresa do porte dos Correios, muito grande. Dificilmente uma empresa privada brasileira teria condições de assumir o seu controle. E aí vem o perigo. Passará a ser controlado por uma empresa privada internacional, ou seja, a soberania vai para o beleléu, vai para o espaço? Com certeza. Eu faço uma comparação muito ao que aconteceu recentemente com o caso da Eletrobras, que foi privatizada através de uma MP, uma coisa inusitada, né? Nós nunca vimos você vender uma empresa estratégica do país através de uma vontade política do presidente editando uma MP. Na privatização da Eletrobras, nós estamos dando o poder do controle energético, do interruptor da luz, para o capital privado internacional, estando lá vou usar a Isoluc como exemplo no Amapá. Teve um apagão no estado do Amapá, 700 mil pessoas ficaram sem luz. Aquela empresa que opera a distribuição no Amapá é uma empresa espanhola, chamada Isoluc, e que não fez nenhum movimento para atender a população daquele estado de imediato para restabelecer energia. Porque o controle estava sob uma empresa internacional. Quem é que foi restabelecer a energia? A Eletrobras, uma empresa brasileira que sabe da importância para o povo de ter a geração de energia, não só na questão do negócio, mas também na questão de saúde, os hospitais. E assim também é a questão da soberania nacional com a venda dos Correios. Você vai passar para o capital privado internacional todo o poder de comunicação e integração nacional do nosso país e toda essa estratégia para os interesses na geopolítica do cenário internacional. Estamos conversando aqui com Emerson Marinho, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores da empresa de Correios estatal, que está na mira para ser privatizada pelo governo entreguista de Jair Bolsonaro. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta. Agora estamos falando com Emerson Marinho, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios do Brasil, uma empresa nacional, estatal, importantíssima, uma das grandes empresas da modalidade que está na mira para ser privatizada pela demência, pela loucura privativista selvagem do governo Jair Bolsonaro. Emerson está, inclusive, com a sua farda ali de carteiro, ele que, como todos os carteiros, que cumpre a função de integrar o Brasil inteiro com mais de 5.000 municípios,
e lá está o braço dos carteiros, é o braço do Estado, é a função social do Estado, e isso está correndo risco. Emerson, como organizar a resistência para não perder essa ferramenta de soberania nacional que é a empresa estatal de Correio Brasileiro? Carlos, nós estamos aí há cerca de quase 2 anos fazendo essa luta contra essa política de entreguismo do governo Bolsonaro. Estabelecemos dentro da nossa federação, a qual hoje estou como dirigente de comunicação, um comitê nacional em defesa e contra a privatização dos Correios. Fizemos muitas ações, infelizmente, agora passou na Câmara Federal com a política da passagem da boiada, defendida por Ricardo Salles, né? e implementada pelo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Mas nós estamos aqui já desenvolvendo uma ação de abordagem aos senadores, que é mais fácil, né? São 3 por estado, para dizer da importância dos Correios para o país, e também estamos construindo mobilizações de massa, né? Vamos tomar as ruas. No próximo dia 17, faremos assembleia em todo o país e deflagraremos uma greve por tempo indeterminado a partir das 0 horas do dia 18. Primeiro, para lutar pelo nosso direito, porque nós estamos em campanha salarial, e o governo Bolsonaro, além de apresentar reajuste zero, também coloca uma cláusula de banco de hora para aumentar a escravidão, a exploração dos trabalhadores de Correio, mas também para vocalizar junto à sociedade a importância dos Correios continuarem como público, e fazendo uma greve, parando o meio de produção, que nós entendemos que, nesse momento, nós podemos buscar um diálogo mais amplo com a sociedade e também fazer uma caixa de ressonância para ampliar esse debate de tamanha importância que o presidente da Câmara se recusou a fazer, mas esperamos que o presidente do Senado nos dê espaço para dizer o quão importante Correios é, não só para a soberania brasileira, mas também como uma empresa indutora de desenvolvimento econômico e social para o nosso país, que atravessa uma grave crise econômica e aumento nas taxas de desemprego. Então, no dia 17, realizações de assembleia, e a partir das 0 horas do dia 18, é greve contra a privatização, contra a retirada de direitos proposta pelo governo Bolsonaro. Emerson, conta para a nossa audiência qual é a condição de trabalho dos trabalhadores carteiros, qual é a média salarial, qual é o regime de exploração, que é muito denunciado por ser bastante desumano. Será que a sociedade brasileira tem realmente consciência de qual é a realidade dos carteiros que cumprem essa função tão essencial para o povo brasileiro? Infelizmente, Carlos, não tem. Os trabalhadores dos Correios hoje são trabalhadores que vivem sob ameaça psicológica, um forte assédio moral, depois que a empresa foi tomada pelos generais de pijamas que estavam aposentados e que está sendo aparelhado pelo governo Bolsonaro. Nós vivenciamos um caos, né, na infraestrutura da nossa empresa, um sucateamento muito grande, com diminuição de mão de obra, com diminuição de ferramentas necessárias, como carro, moto, para que a gente continue fazendo um trabalho de qualidade. Só para você ter uma ideia, nós, de 2018 à data atual, já perdemos quase 20 mil trabalhadores para a investida do governo Bolsonaro, com sucessivos planos de demissão voluntária, que vem acompanhado do assédio, que fala, ó, se não for agora, vai ser demitido quando privatizar. E as condições de trabalho, na maioria das unidades de Correios do Brasil, são insalubres. Banheiros sem condições dos trabalhadores se fazerem a sua higiene, né, tomarem banho e se arrumarem para a jornada de trabalho, fazerem as suas necessidades. Muitas das vezes, as unidades com terra, que a gente chama de chão batido, aqui no Rio de Janeiro, com fiações expostas, com extintores de incêndio sem ser recarregados, e uma coisa muito mais perigosa da questão da brigada de incêndio. A maioria das unidades de Correios não tem um plano de incêndio, caso ocorra, e a gente sabe que é um material combustível, o papel é muito rápido, nem saída de emergência. Então, assim, as condições de trabalhadores são muito ruins. Aliado a isso, o salário.
nós temos a média salarial de R$ 2.000, eu tenho 25 anos de empresa e o meu salário hoje é R$ 2.580, com 25 anos de empresa, para você ver. E assim, posso falar tranquilamente, não tenho empréstimo, não tenho nada que retire do meu salário que possa diminuir. Só os descontos normais de FGTS e INSS. E agora o nosso plano de saúde que está sendo cobrado de maneira exorbitante, a ponto de 170 mil vidas já terem saído da cobertura do nosso plano, porque não aguentaram pagar, porque o nosso salário é muito baixo. Então, nós vivemos nessas condições precárias, insalubres de trabalho, e temos salário muito baixo, ao contrário do que é ventilado para a população, que nós temos privilégios, benefícios exorbitantes e salários, altos salários. Na verdade, os trabalhadores de Correio, na esfera federal, é o que recebe o menor salário e o menor número de benefícios para desenvolver sua atividade diária, que é cumprir a nossa missão, nosso compromisso de promover a integração nacional e garantir o cidadão e a cidadã a entrega da sua correspondência, da sua encomenda. Eu gostaria de pedir a você agora uma visão mais do ponto de vista geopolítico, porque nós estamos aí com um governo que cada dia que passa é mais denunciado, um presidente que é mais desmoralizado, a queda de popularidade dele é bastante frequente, reiterada, mas apesar disso tudo, Emerson, ele está conseguindo levar à frente a agenda de privatização. Mesmo com perda de popularidade, Bolsonaro está conseguindo essa destruição do Estado Nacional, e com isso o Brasil pode voltar a ser a condição de colônia outra vez. Na sua visão, por que isso está acontecendo? O que falta para alcançar a unidade popular do povo brasileiro para parar essa sanha de destruição da estrutura do Estado Nacional, levando o Brasil de volta para o colonialismo? Bem, a minha visão sobre o governo é que é um governo que não tem respaldo, não tem mais respaldo popular, né? É um governo rechaçado na política internacional, não constrói política, né, internacional. Hoje nós temos o pior desempenho na construção, né, de acordos bilaterais, né, por consequência de ser um governo sectário à sua linha ideológica e muitas das vezes ignorante. Então, isso acabou trazendo um isolamento para o país, inclusive nessa amplitude do mercado, né, do mercado internacional, dos acordos bilaterais, e de protagonizar, inclusive nas Américas, como na década passada, uma política de crescimento, não só da economia, mas também da qualidade de vida da sua população. O que ocorre? Eu entendo que, embora o governo esteja passando por toda essa crise, não só no cenário nacional, mas também internacional, a agenda econômica proposta por Paulo Guedes, ela anda em consonância com a representatividade que existe hoje dentro do Congresso Nacional, que são a bancada, que é a bancada muito grande do agronegócio, da bancada ruralista, né? A bancada da segurança pública, que é extremamente conservadora e atende às elites. Nós temos os banqueiros. Então, hoje, o Congresso Nacional, na sua maioria, na sua extrema maioria, é uma bancada que não está ali para atender o interesse popular, e sim o interesse dos seus conglomerados que os financiam para estar ali, né? Então, eu entendo que continua avançando essas agendas de diminuição da riqueza do nosso país, com a venda das estatais, com a venda da Amazônia, inclusive, né, que é um bem da humanidade, por consequência de Paulo Guedes dialogar muito bem com o Congresso a agenda do mercado financeiro nacional e internacional. Mas como barrar isso? Eu acho que só através de um levante popular. A população tem que acordar, porque o que nós temos de saldo desse governo até agora? Mais de 560 mil vidas perdidas pela negligência, pela inoperância e, sobretudo, pela tentativa de fazer um teste
que é um absurdo, brincando com as vidas humanas, que é o contágio de rebanho, e colocando, inclusive, a população do Amazonas como um balão de ensaio, né? Como um laboratório para isso, para não comprar vacina. Então, assim, esse é o saldo que nós temos. Nós temos 15 milhões de desempregados por falta de política de geração de pós de trabalho, de geração de renda. A gente vê agora, às vésperas do ano eleitoral, desespero, querendo aprovar um antigo Bolsa Família, quando ele vai mudar de nome, que é para distribuir renda, garantir dignidade, cidadania, fazendo disso um cunho eleitoral. Então, assim, é o saldo que tem no governo Bolsonaro: morte, miséria e fome. Esse é o saldo. E só pode se barrar isso através de um levante popular, porque se esperar do Congresso, que está extremamente alinhado com a linha econômica do governo de expropriar toda a nossa esquerda, quando chegar ao final de 22, nós já perdemos tudo. Então, nós precisamos que a população se indigne mais não só de ficar nas redes sociais, mas também de tomar as ruas e mostrar que esse governo não passará, não levará a nossa riqueza nem a nossa dignidade. Precisamos voltar a ser o país que sempre fomos conhecidos lá fora, de um povo feliz, de um povo confiante, de um povo otimista, que hoje, infelizmente, estamos muito abatidos por consequência desse governo expropriador e maldito conduzido por Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. É a voz de um trabalhador, a voz dos sindicatos na defesa da empresa estatal, da soberania das empresas estatais, que conclama por um levante popular. Emerson Marinho, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas. Carlos, eu que agradeço aqui ao programa Latitude Brasil por essa oportunidade de podermos abordar um importante tema da importância dos Correios para a sociedade brasileira. Quero dizer que a luta não para por aqui, nós perdemos uma batalha na Câmara, mas continuamos nessa guerra, lambemos as nossas feridas e já estamos prontos para a batalha novamente. E não vamos permitir, não só os Correios, mas também a Eletrobras e outras empresas públicas sejam dilapidadas e entregues ao capital privado internacional, como quer Bolsonaro. E quero só finalizar aqui dizendo que dia 18, eu esqueci de falar, também é um dia nacional de luta em defesa do serviço público. Serviço público que é para todos. Quando se fala de público, é para todos. E que tem sua independência através do concurso público para não se submeter aos caprichos dos políticos de plantões. Por isso é importante da estabilidade e a população brasileira tem que saber que isso não é privilégio. Isso é uma cláusula de garantia da autonomia do serviço público de qualidade para toda a sociedade. Então, viva o SUS, fora Bolsonaro, e estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, Emerson Marinho, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores do Correio, que conclama o povo brasileiro a sair às ruas para defender o serviço público e suas empresas estatais, portanto, a soberania nacional. Aqui terminamos Latitude Brasil. Até a próxima semana com outro tema crucial nessa luta pelo Brasil, essa luta em defesa da soberania nacional. Tchau. Boa noite. Obrigado.